Que Deus fale poderosamente aos nossos corações nessa noite, amém, queridos? Espírito Santo quer te dar liberdade, primazia, Espírito Santo, em primeiro lugar é do Senhor. O Senhor sabe de tudo, Senhor quem manda e desmanda em tudo, tudo é teu, a igreja é do Senhor. Nós somos o teu corpo, Jesus, somos os teus vasos, vasos de barro. Se preciso for, quebra-nos nessa hora, quebra-nos para estarmos sensíveis à tua voz, quebra-nos, Espírito Santo, para sermos moldados, modelados, conforme a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Senhor, que toda distração seja repreendida em nome do Senhor Jesus, que toda distração enviada do abismo nos lares, nessa hora, seja repreendido em nome de Jesus. Toda agitação, tudo aquilo enviado no mundo espiritual para distrair, para trazer o roubo do alimento da palavra de Deus, seja repreendido e expulso em nome de Jesus Cristo. Que através da tua palavra pessoas sejam curadas, que através da tua palavra pessoas tristes sejam cheias, tomadas de alegria, que através da tua palavra, Espírito Santo, enfermos sejam curados, Senhor, que através da tua palavra, depressivos sejam libertos em nome de Jesus. Revela a tua palavra a corações, Senhor. Revela, como diz os Salmos, revela a tua palavra aos simples e dá entendimento. Nós, Senhor, adoramos ao Senhor pela tua palavra. Nós, Senhor, nos rendemos à tua palavra, nos rendemos à tua voz. Declaramos que essa palavra quebra os cedros do Líbano. Declaramos que Curitiba, que Paraná e o Brasil conhecerão e andarão no poder dessa palavra. Declaramos que essa nação será transformada pela palavra do Senhor em nome de Jesus. Onde estiver alguém ao alcance da nossa voz, ou hoje ou posteriormente, vai ser cheio de amor à palavra do Senhor, tanto na aplicação pessoal quanto no desenvolvimento, também no proclamar dessa palavra, em nome de Jesus. Tua palavra tenha primazia, Deus. Fique à vontade nesse lugar, em nome de Jesus. Queridos, o tema de hoje é mergulhando nos segredos do altar. Aí, ó. Imergindo, mergulhando nos segredos do altar. Eu quero iniciar falando sobre 2 altares que nós conhecemos. E esses altares que alguns homens erigiram, levantaram ao Senhor, me fizeram ficar pensando e iniciar essa mensagem. E o primeiro altar está em Gênesis 8. O pastor Marco falou para a gente passear na Bíblia, irmãos. Eu falei, eu já não gosto. Gênesis 8, versículo 20. Gênesis 8, 20 diz assim: levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Somente, querido,
Deus mostra a Moisés detalhes do altar. Aí Deus diz como as pessoas que vão cuidar do altar, como os sacerdotes devem tratar o altar. E aqui eu inicio falando sobre o altar do holocausto, ou altar do sacrifício, ou altar de oblação, que é o altar do Antigo Testamento erigido por Moisés no tabernáculo. Entrava-se no tabernáculo, na tenda, do lado de fora do tabernáculo, entrava-se no redor, na parte interior, na parte de dentro já do tabernáculo, chamado átrio, e tinha ali um altar de sacrifício. Então são esses os segredos desse altar que nós vamos conhecer nessa noite. E, irmãos, diante de Deus eu me deliciei durante esses meses, durante essa semana, terminando essa mensagem, irmãos, eu me deliciei. A palavra de Deus traz delícias para a nossa alma e para o nosso interior, e eu senti a mão de Deus no meu interior acariciando. Eu senti diversas coisas, porque, como eu falei, irmãos, só o Espírito Santo para nos mostrar tamanhas revelações dentro de algo físico, dentro de um altar que a gente às vezes sabe que ele existiu lá através de Moisés, mas a gente passa desapercebido. E então uma palavra também tem muito saltado ao meu coração, que é investigação. Fui investigar a fundo sobre o altar, sobre os propósitos do altar. Irmãos, a gente vai conhecer nessa noite. Sempre a principal função do altar era oferecer sacrifícios a Deus. E Deus enxerga todo sacrifício como uma oferta. Então é muito mais fácil eu falar assim: eu vou no tabernáculo, eu vou no templo e vou ofertar a Deus, do que eu falar, eu vou sacrificar ao Senhor. Eu posso falar eu sacrificar, mas eu ofertar é uma palavra assim que me dá mais tranquilidade, mais paz, para eu poder sacrificar o que for. Um sacrifício é preciso ser encarado como oferta. E então a principal função do altar no tabernáculo era oferecer ofertas a Deus. Deus, queridos, com isso, estava mostrando que Ele queria sempre, mesmo posteriormente, nas outras e outras gerações, Deus estava apontando aí para o tabernáculo: eu desejo um lugar que o homem sacrifique. A nos fez viver em comunidade. Hoje nós nos chamamos irmãos, porque somos filhos do mesmo Deus. Hoje nós nos chamamos irmãos, porque nós amamos a Jesus, e Ele nos reconciliou com o Pai. E hoje nós temos um só Pai, por isso nós somos irmãos. Então a oferta de paz significa para nós hoje que Jesus trouxe de volta a paz, a comunhão com Deus e a vida em comunidade. Quarta oferta pelo pecado. A quarta oferta pelo pecado, queridos, era importantíssima para Israel. Ela servia para expiação, confissão de pecados da nação inteira, cobertura de pecados e limpeza de sujidades da alma do homem, da alma de todo aquele que oferecia aquela oferta. Representa para nós Cristo e sua morte expiatória, de Isaías 53. Representa que essa morte de Jesus, ela não garante a cobertura de pecados, agora ela tira o pecado. A oferta pelo pecado representa que Jesus agora, Ele tem poder pelo seu sangue, não para cobrir pecados, mas para arrancar, para libertar a alma e o espírito do homem, de todo aquele que se aproxima com o coração arrependido, de todo aquele que se entrega como oferta pelo pecado. Agora eu preciso me entregar diariamente como oferta ao Senhor, em arrependimento, em confissão de fraqueza, em confissão de pecados, para que eu possa ter meus pecados perdoados e não mais cobertos, arrancados. E a quinta oferta que se depositava ali é a oferta de restituição. Ela era para expiação de pecados involuntários que requeriam restituição da nação de Israel, para a nação. Representa Cristo, o sacrifício perfeito que traz restauração
e restituição de todas as coisas. Sempre Deus estava apontando para Jesus, irmãos, no Antigo Testamento. Sempre Deus estava apontando para a adoração a Jesus, para a salvação em Jesus, para perdão em Jesus. Sempre Deus apontou para Jesus no Antigo Testamento. E hoje, muito mais nos nossos dias. Deus mostrou a Moisés algumas medidas físicas e os materiais que precisavam ser feito o altar. E aí isso está em Êxodo 38, versículo 1 e 2. Vamos lá? Mexe com a Bíblia aí, para você não dormir. Êxodo 38, versículo 1. Daqui a pouco eu ligo a turbina, você não vai dormir mais não. Êxodo 38, 1 diz assim: fez também um altar do holocausto de madeira de acácia, de 5 côvados era o comprimento e de 5 a largura. Era quadrado o altar e de 3 côvados a altura. Esse versículo 1 aí, essas medidas aqui, Deus falou para Moisés: Moisés, o altar precisa ser um quadrado. Ou seja, a gente sabe desde o primário, quadrado é uma figura geométrica de lados iguais. Então Deus colocou ali os côvados que são 2,25 metros os lados e de altura 1,35, imergindo na palavra, hein, irmãos? Imergindo nos segredos do altar. Representa, queridos, que todas as coisas que nós pensarmos ou fizermos ou falarmos, nós necessitamos das medidas de Deus para poder fazer as coisas. Explicando melhor isso, Deus falou assim: ó, eu quero o altar assim, quadrado, com as medidas perfeitas, porque se você, Moisés, fizer da tua forma, não vai sair perfeito. Alguma coisa vai acontecer, Moisés, se você fizer do teu jeito, então faça do meu jeito. Isso quer dizer para nós, irmãos, que quando a gente não faz as coisas segundo Deus, a gente quebra a cara. Sim ou não? Segundo as medidas do Senhor é o perfeito, queridos. E quando eu me revolto ou me rebelo com a palavra de Deus ou com alguém que vem me aconselhar, não faça isso, porque a Bíblia diz para você fazer dessa forma. Quando eu me revolto e me rebelo, eu quebro a cara. Então, são 2 propósitos que Deus libera a palavra dele para a gente fazer segundo as medidas dele. Primeiro propósito é porque vai sair perfeito. Segundo propósito é porque ele quer preservar a nossa vida para a gente não quebrar a cara. Não é porque ele é um Deus carrasco que quer que seja feito daquela forma, não. É porque ele sabe que se Moisés fizer o altar da forma que Moisés quer, vai sair alguma coisa errada. Exemplo, a cruz que Jesus foi pregado, não foi feita para Jesus. Foi feita para quem, irmãos? O nome do camarada lá. Obrigado, Diácono Saulo. A cruz foi feita para Barrabás, o ladrão. A cruz tinha as medidas de Barrabás. Aí chega Jesus, segundo os historiadores e grandes teólogos de toda a existência da terra e do mundo, e falam que Jesus era menor, mais franzino que Barrabás. E agora, para o pessoal ter que cravar os cravos na mão de Jesus, eles têm que esticar o braço totalmente de Jesus, a ponto de alguns historiadores falar que deslocou o braço. Tem que esticar para ir lá no buraco feito lá na cruz. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Quando nós fazemos as coisas segundo a nossa natureza, segundo a nossa vontade, a gente gera em nós mesmos dor e sofrimento. Se a medida da cruz fosse para Jesus, não ia causar mais dor do que ele sentiu. Ia causar dor, mas não ia mais dor do que ele ter que esticar o braço dele todo. E quando nós fazemos as coisas da nossa forma, do nosso jeito, as medidas do altar estão representando isso, que nós
geramos para a nossa vida, para a nossa família, para quem rodeia a nossa vida, para pessoas que nos conhecem até de longe, nós estamos gerando tristeza e dor, sofrimento, em vão. Então, queridos, olha só, um dos segredos do altar, o porquê Deus falou, Moisés, tem que ser assim, quadradinho, ó, com essa altura, porque fazemos segundo a vontade dEle, segundo as medidas dEle. Em primeiro lugar, nós vamos agradá-lo, em segundo lugar, nós vamos evitar sofrimentos para a nossa vida. Segura aí, irmãos. Êxodo 38, versículo 2. Dos 4 cantos, fez levantar-se 4 chifres, os quais formavam uma só peça com o altar, e o cobriu de bronze. Queridos, eu fiquei pensando, para que Deus mandou Moisés colocar 4 chifres nas pontas do altar? Pensa aí, irmãos, para que 4 chifres? Por quê? Diga para quem está do teu lado assim, vamos emergir mais um pouco fundo? Mais fundo um pouco? Vamos emergir mais fundo um pouco? Significados e aplicações dos chifres do altar. Segura aí, irmãos. Primeiro, Deus estava mostrando a instituição família através dos 4 chifres do altar. Deus estava mostrando à humanidade, nos dias de Moisés e hoje, que a instituição família foi gerada, foi criada pelo próprio Deus, através dos 4 primeiros nomes da Bíblia. Os 4 primeiros seres viventes: Adão, Eva, Caim e Abel. Os chifres do altar já estavam começando a apontar para quando as pessoas hoje chegarem para nós e falar que a família é uma instituição falida, nós nos levantemos com autoridade, ousadia, amor e intrepidez e venhamos a defender a família, porque o nosso Deus criou, e falar, foi o meu Deus que criou, não está falido não, falida é a sua, mas tem jeito ainda. Segunda coisa que demonstrava os 4 chifres, fala de autoridade suprema. Por quê? Porque os chifres apontam para cima, não apontam para baixo. Deus estava mostrando a sua soberania através do olhar para os chifres. Olhem para o alto, como Paulo, séculos depois, falou: se vocês já morreram e reviveram com Cristo, olhem para as coisas do alto, olhar para cima. A Bíblia fala, a palavra homem quer dizer olhar o que olha para cima. Então aponta para nós hoje, queridos, para a gente olhar para os céus e ver que existe um Deus que é grande, que é infinito e que tem poder sobre tudo e todos. Porque às vezes a gente esquece disso, irmãos. Às vezes a nossa vida não revela isso, irmãos. Olhai para o alto e sede iluminados, diz o Salmo. Terceiro, representa as essências de Deus. Vamos mergulhar no Salmo 89, versículo 14. Justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Os chifres do altar simbolizavam, apontavam diretamente para as 4 essências de Deus, descritas nesse salmo aqui, irmão: justiça, direito, graça e verdade. 4º ponto, os chifres do altar representam também o juízo iminente, ou seja, o juízo certo de Deus sobre os 4 pontos cardeais.
Quinto ponto. Agora, irmãos, se preparem. Os 4 chifres representam as 4 criaturas que carregam o trono de Deus. Em Ezequiel, capítulo 1, do 5 ao 10, que fala que uma, a da frente, tinha face de homem. A outra tinha face de boi. A outra tinha face de leão. E a outra tinha face de águia. 4 seres viventes que são demonstrados em Ezequiel 1, versículos 5 ao 10. Também é descrito em Apocalipse capítulo 6. Então, queridos, os 4 seres viventes que habitam no céu são 4 criaturas que têm os seus significados, e que a Bíblia fala em Ezequiel que a face deles olham para todas as direções, mostrando que os olhos, que a boca, que o olfato, que a audição de Deus estão em todos os lugares. Olha, Deus mostrando o poder e a soberania dele através das 4 pontas, dos 4 chifres do altar. E aí agora a gente já pode saber alguma coisa. Por que Deus mandou Moisés colocar 4 chifres no altar? O rosto de cada um significa, primeiro, o rosto da frente, rosto de homem. O rosto que olha para frente, o rosto de homem, significa inteligência e racionalidade e adoração sincera. Deus nos criou com essas 3 coisas. Com inteligência, um ser racional. Um animal não é racional, queridos. Você pode adorar os animais. Você pode falar, eu amo o meu cachorro muito mais que o ser humano, que o ser humano é isso e aquilo. Só que Deus criou o homem com racionalidade. Eu vou defender isso até a morte. E o terceiro, que a adoração sincera. Deus colocou no nosso coração a essência para adorá-lo em espírito e em verdade, de forma sincera e voluntária. Segundo rosto, é o rosto de leão, que é o da direita, é a capacidade de nobreza, soberania e reinado. Vou dar uma acelerada. O terceiro é a esquerda, a face da esquerda, é a face de boi, que significa força para trabalhar, servir com humildade e submissão, tudo trazendo para a nossa vida. Quarto é a face de trás, é a face da águia. Significa beleza, capacidade de superação, visão e voos além do alcance das tempestades. Tudo isso apontando para a nossa vida, que Deus nos criou com essas capacidades, queridos. Deus e sua perfeição distribuída aos homens, a todo ser mortal que se aproxima dele e permite ser moldado por ele. Os 4 chifres representam também os 4 evangelhos. Mateus é a face do leão, é a face da direita, que aponta Jesus, o Rei soberano. Marcos é a face do boi, é a face que representa Jesus, o servo humilde, que não se ensoberbecia com os milagres que fazia, que não se ensoberbeceu com nada, era um servo humilde. Ainda Isaías 52 ou 54 fala que eu envio o meu servo. Lucas, o terceiro evangelho, significa a face do homem, a face da frente, que chora, que ri, que vai às casas e que se relaciona. Tudo isso Jesus fez. Chorou, sorriu, foi até as casas e se relacionou com homens, com pecadores, com pessoas, com seres humanos. As pessoas mistificam como Jesus andou entre os discípulos. Só não, irmãos. Jesus andou no meio dos pecadores, porque ele disse, eu vim para os doentes, não para os sãos. Os sãos não precisam de médico. Quarto evangelho, representado no 4 chifre, através do rosto da águia na parte de trás, significa a visão, a realeza celestial e a regeneração interior que Jesus demonstrou. Exemplos desses 4 evangelhos, dessas 4 faces,
de tudo apontando para Jesus. Ele foi o verbo que fez carne, ele transformou a água em vinho, ele faz nascer de novo, ele dá de graça a água da vida, ele faz o cego ver, aleijado andar, sacia a sede e fome do povo, ele ressuscita mortos, ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, ele é a verdadeira vida, ele é o que dá a sua vida voluntariamente e a toma de volta, ele é o Senhor, ele é o Salvador da humanidade, ele é o Cristo, o altar e a oferta totalmente agradáveis a Deus, ele é Jesus. Aleluia. Os 4 chifres representam os 4 primeiros cavaleiros do Apocalipse. Está em Apocalipse 6, do versículo 1 até o 4, eu vou descrever aqui bem rápido. O primeiro cavaleiro, no versículo 2, capítulo 6 de Apocalipse, é o cavaleiro branco, é um cavaleiro que as pessoas fazem, tem muita confusão, porque por ser um cavaleiro branco, elas falam que é Jesus, mas esse cavaleiro branco não é Jesus, porque esses 4 cavaleiros aí foram liberados, vão ser, e eu tive uma visão diante do Senhor, que já tem alguns cavaleiros liberados, já falei isso com a Leandra há alguns anos atrás, eu vi alguns cavaleiros sobre a terra, e aí você vê as coisas acontecendo. Então eles foram liberados para trazer destruição à terra, e não paz. Aí o que diz assim, que esse cavaleiro branco, ele veio para vencer. Só que esse vencer, no próprio Apocalipse, fala que o espírito do engano, o espírito do anticristo, faz dele um vencedor durante um tempo, porque ele consegue enganar as pessoas. Então esse cavaleiro branco é um cavaleiro do engano, que consegue vencer através de enganar as pessoas. Aí você vê a apostasia no mundo hoje. Aí você vê, cadê aquela pessoa que sentava do meu lado ou que era cristã e não é mais? Aí você ouve a pessoa que saiu do cristianismo e agora fala que encontrou a religião certa. Não estou defendendo religião, o cristianismo como religião, mas estou falando da apostasia que agora reina na vida da pessoa, que conhecia Jesus de verdade e agora trocou por um pedaço de madeira, por um pedaço de gesso, por um animal, por uma pessoa. O engano sendo liberado como um cavaleiro branco sobre a terra. Quantos homens pregando inverdades, pregando mentiras, injustiça para o povo, e o povo aceitando, acreditando aquilo como verdade. Cavaleiro branco sendo liberado sobre a terra, primeiro chifre representado no altar, segredos do altar, irmãos. Segundo chifre representa o cavaleiro vermelho, Apocalipse 6,4, que trouxe e trará guerras e violentas mortes. Terceiro chifre, cavaleiro preto, Apocalipse 6, versículos 5 e 6, da escassez de alimentos e alta de preço, nunca jamais visto que haverá sobre a terra. Eu fui no mercado ontem, fiquei louco com o preço do óleo, fico doido, fico desesperado com o preço do óleo, 7 pila. Só que quando esse cavaleiro aí for liberado, irmãos, a gente não tem noção do que vai acontecer. Hoje a gente fica desesperado, R$7 numa garrafa de óleo. Imagina quando chegar no tempo desse cavaleiro aí, irmãos. Representado lá pelo chifre. Deus falando, através dos chifres lá, o meu juízo é iminente, é certo sobre a terra. Último cavaleiro, cavaleiro amarelo, Apocalipse 6,8, o seu nome é morte. Daí você pode ter uma noção. O nome desse cavaleiro é morte, diz lá nesse versículo, capítulo 6, versículo 8. Uma escalada terrível de mortes, guerras, fomes, pragas e pestes no mundo todo, enfermidades e bestas feras, animais matando de forma crescente. Hoje a gente se conhece através da história, da ciência, que o animal que mais mata no mundo é o hipopótamo, seguido de cobra, alguma outra coisa assim, mas o primeiro é o hipopótamo. Irmãos, quando chegar esse cavaleiro aí, voltando para as funções do altar, Deus colocou os 4 chifres, os chifres no altar do sacrifício, para mostrar todo o seu plano, irmãos. Para mostrar o seu plano durante os séculos da terra, desde o início, apontando para o altar. Desde Abraão, apontando para o altar. Desde Noé, apontando para o altar. Dos 4 chifres, as ofertas depositadas no altar,
ofertas voluntárias, ofertas de paz, oferta de oblação. Agora, os significados dos 4 chifres, Deus estava tudo apontando. Olha, a humanidade caiu, mas eu vou enviar um que vai se oferecer como oferta, voluntariamente. E todo aquele que se aproximar dele vai ser salvo. Todo aquele que se aproximar dele vai virar uma oferta viva também. Como Pedro fala, que nós somos pedras vivas diante do Senhor. Então todo aquele que se aproximar diante desse cordeiro, todo aquele que comer a carne do cordeiro, todo aquele que beber o sangue do cordeiro vai ter vida, a minha vida. Olha Deus apontando, olha os segredos do altar aí, irmãos. Olha porque Deus se amarra em altares, irmãos. Aí não para aí não, vocês estão rejeitando, Deus está apontando, vai haver, está escrito na Bíblia, em Apocalipse, e todo mundo sabe, vai haver cavaleiros, vai haver mais morte, vai haver julgamento. Olha Deus apontando através dos 4 chifres do altar, a pregação do Evangelho, a redenção e a condenação do homem caído que não se arrepender dos seus pecados, através dos 4 chifres ali e do altar em si. Hoje, queridos, para finalizar, não é mais um altar físico. Hoje, o altar é o meu e o seu coração. Diga isso para quem está do seu lado, por favor. O altar é o meu e o seu coração. Ouvi um zum só, hein? Você que está em casa, diga para quem está do seu lado, o altar é o meu e o seu coração. Agora não é altar físico, queridos. Agora o altar é vivo. Se Deus se amarrava em altares que eram erigidos de pedra, de lenha, quanto mais nós como altares, o nosso coração, a nossa vida, irmãos. Eu quero finalizar mostrando o seguinte: por que Deus instituiu o altar no deserto? Para mostrar o que para nós, além de tudo que já foi falado. Primeiro ponto, para mostrar para nós que nós precisamos levantar altares ao Senhor em todos os lugares e em todo momento. Porque Jesus falou, queridos, no Evangelho de Marcos, quem se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele no dia, diante do meu Pai e dos seus anjos. Então, onde nós trabalhamos, tem que ter altares ao Senhor, e nós temos que levantar. Então, na faculdade, você que estuda na faculdade, ou alguma escola, ou faz um curso, você tem que erigir altar ao Senhor também. E a pessoa fica se escondendo dentro do Evangelho. Não, Deus está mostrando através do altar, queridos. O primeiro segredo para a nossa vida, como aplicação pessoal, para a nossa vida cotidiana, que nós precisamos ser altares vivos, por onde passarmos, onde for, em todo momento e lugar, queridos. Porque as pessoas lá no Oriente Médio e em alguns outros pontos do mundo dão a vida para não negar Jesus. E quando a gente pede para a gente mentir, a gente mente, queridos. O altar, em segundo lugar, significa que em Levítico 6, versículo 11 ao 13, Deus falou assim, para Moisés e através de Moisés: o fogo nesse altar não pode se apagar. O fogo nesse altar aí tem que permanecer, sendo troca a lenha de manhã, bota a lenha nova, tira. Deus ensinou tudo, Moisés como deveria passar para o sacerdote, para eles tratarem o fogo lá no altar, para não terminar o fogo, não paralisar o fogo. Deus falou, o fogo não pode se apagar. Isso quer dizer para a gente, queridos, que o nosso coração deve viver incendiado de amor por Jesus. O nosso coração deve ser diariamente trocado a lenha. Quando eu acordo, eu preciso me ajoelhar, me quebrantar, me quedar aos pés do Salvador, aos pés do Senhor e falar: Senhor, aqui está o teu altar. Senhor, troca a lenha e põe mais fogo dentro do meu ser. Troca a lenha, porque quando eu sair da minha porta, eu quero incendiar pessoas, eu quero incendiar situações, eu quero incendiar vidas.
Segredos do altar, queridos, é uma vida de oração, é uma vida de estudar a palavra de Deus, é uma vida de sermos sacrifícios, ofertas vivas e queimando constantemente para Deus. É uma vida de quebrantamento, é uma vida de humildade diante do Senhor, sem soberba, sem orgulho. Estava falando com o diácono Saulo que a minha oração hoje, a manhã todinha, foi: Senhor, que o Senhor não me permita que a minha essência mude, sabe? Que por causa de nada, de ninguém, a minha essência seja retirada. Porque eu sei, irmãos, que o homem não tem nada se do alto não vier. E quando eu subo para ministrar, ou eu ministro individualmente, ou eu ensino, ou qualquer outra coisa, seja na rua, na igreja ou na minha casa, se houver uma ponta de soberba, de orgulho daquilo que eu recebi, queridos, é uma vida de humildade, é uma vida de quebrantamento. Não deixe o fogo se apagar, queridos. Não deixe o fogo se apagar. Fogo tem sido apagado de várias pessoas, principalmente na época da pandemia, agora nesses últimos meses. O fogo tem se esfriado na vida de muitas pessoas. O fogo tem se apagado por causa de consequências de desemprego, de doenças, de mortes. O fogo tem se apagado. Não vamos deixar o fogo se apagar dentro de nós, não, irmãos. Não quero negar sofrimento de ninguém, porque chorei muito no início da pandemia com uma situação dentro da minha família, lá no Rio de Janeiro. Então não nego o sofrimento de ninguém, pelo contrário, se precisar eu choro junto. Mas não podemos deixar o fogo se esfriar, o fogo se apagar dentro da nossa vida, irmãos. E a gente começar a blasfemar contra Deus, e a gente começar a sujar de imundícias o nosso altar, e falar que Deus é o causador das mortes, Deus é o causador das tragédias, Deus é o causador da pandemia, Deus, porque o Senhor não fez isso, Deus, porque o Senhor não curou. Está esfriando, está esfriando, está esfriando. Terceira coisa, significa para nós, a nossa vida como altar, os 4 chifres, nós precisamos anunciar a ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus, anunciar o amor de Deus e anunciar o juízo também, queridos, porque nós anunciamos muito o amor, mas esquecemos que existe um dia separado, segundo Atos dos Apóstolos, para o seu príncipe, para Jesus julgar as nações, julgar a terra. A nossa vida tem que ser como os 4 chifres do altar, representa o amor, a criação, representa a morte de Jesus, representa a sua ressurreição que traz vida e também o juízo do Senhor. Em último ponto, o altar significa que nossas vidas, em nossas vidas, como sacrifícios vivos, nós precisamos exalar o bom perfume, um bom perfume para Deus, como lá o altar de Noé. Lembra no início? Noé levantou o altar e Deus aspirou um bom perfume. A nossa vida como altar precisa aspirar para Deus um bom perfume, irmãos. O nosso linguajar tem que ser um linguajar santo. O Emerson uma vez pregou aqui nesse ano, ele falou uma coisa muito tremenda e séria, que muita gente, isso em todos os lugares, em todas as culturas, não prestam atenção sobre escárnio, sobre o falar, de brincar com a outra pessoa, e a gente gosta de brincar, mas não sabe se a pessoa está sendo ofendida, e daqui a pouco cria-se uma raiz de amargura dentro da pessoa, e a Bíblia fala em Provérbios, que o irmão ofendido é pior do que um castelo fechado. Então nosso linguajar tem que ser santo, irmãos. A nossa vida tem, nossas palavras têm que aspirar para Deus um aroma agradável, porque nós somos altares do Senhor. A nossa vida precisa ser reta, precisa ser íntegra, não compactuar com injustiças, não compactuar com mentiras, porque eu sou altar de Deus. A minha vida, como altar do Senhor, precisa transmitir o amor e a bondade de Deus, através não somente de palavras, mas de atos de justiça. E amanhã a gente vai tomar uma coça com relação a isso.
do Espírito Santo. Atos de justiça e de bondade. Nós precisamos praticar mais, irmãos, o Evangelho com atos de bondade. Quando a gente faz isso, queridos, a Bíblia é cheia de versículos em Provérbios que fala que Deus, Ele ama, Ele se amarra, Ele é apaixonado quando a gente ajuda os pobres. Sabe, então quando a gente ajuda alguma pessoa, de alguma forma, seja a forma que for, Deus sente o cheiro, um cheiro maravilhoso nas narinas dele. Segredos do altar, amém, amados? Aprenderam alguma coisa nessa noite, sim ou não? Não quero te convidar a se colocar de pé, por gentileza. A gente vai bem rápido aqui ministrar um cântico. E depois eu tenho uma palavra profética para falar. Depois do cântico eu fiquei relutando. Falei domingo com o diácono Jefferson e o Espírito Santo me pegou no banheiro, tomando banho e falou: me fala isso aí, meu filho, é isso que eu quero que você fale. Vamos lá, diácono Saulo. Onde você estiver, põe a mão no seu coração e se entregue voluntariamente ao Senhor como oferta.